Boa noite, pessoal. Meu nome é Elisandra Pioner. Eu sou professora de anos iniciais, psicopedagoga, trabalho com crianças, adolescentes e as suas famílias e sou colunista do jornal Zero Hora. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o jogo Baleia Azul e sobre um pouquinho da série dos 13 Porquês do Netflix. Para começar, eu preciso falar que eu acredito muito, muito mesmo, na legitimidade da dor infantil e dos adolescentes. Eu acredito muito que eles sofram, que eles se sintam perdidos e acho muito, muito triste e muito, muito indiferente quando um adulto ironiza o sofrimento de alguém jovem, dizendo que sofrer é ter que pagar conta, ou sofrer é cuidar de casa, de filhos, enfim, isso sim, vida de adulto é que é brabo. Quem me dera poder voltar para a minha juventude. Só que a gente esquece, muitas e muitas vezes, que a gente já passou por essa juventude e que lá, naquela época, não era tudo tão fácil assim. A gente vai passando pelas questões da vida, pelos problemas, pelas alegrias, a gente vai se construindo enquanto adulto, enquanto sujeito, e a gente vai compreendendo que as coisas têm suas fases. E muitas vezes, quando a gente está distante de uma determinada época, a gente esquece como era de verdade viver naquele momento da nossa vida, aquela fase. E muitas vezes acontece isso, principalmente com pessoas que lidam com crianças e adolescentes, né? Os pais esquecem. Eu também ouço uma frase bastante recorrente que é na minha época, no meu tempo, todo mundo tirava sarro de todo mundo debochava de todo mundo, e hoje a gente tá aqui, sobreviveu. E eu acho que diminuir muito um problema extremamente sério, que é o bullying. Então, quando eu penso nesse jogo que deixou tantos adultos preocupados, que fez com que a gente começasse a se questionar do porquê que crianças e adolescentes se envolvem num jogo tão triste como esse. E quando muitas pessoas se mobilizam falando de uma série que tem inúmeras coisas importantes que podem nos chamar a atenção, e o que mais chama a atenção é o final, que é o suicídio da Hannah, que é a protagonista dessa série. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. O porquê disso está acontecendo. E esse porquê, eu acredito muito que ele não surja do nada na vida dos adolescentes. Quando a gente trabalha com crianças ou convive com crianças, e a gente fala, inclusive tem um vídeo meu que fala sobre isso, sobre castigo ou consequência. E a gente desde pequenininho mostra para a criança que tudo aquilo que a gente faz, seja bom ou seja ruim, em algum momento terá uma consequência. A gente está explicando para a criança, no caso para a criança, que futuramente vai ser um adulto, um adolescente, que somos nós os responsáveis pelo que nos acontece. A gente pode até não ser responsável por sentimentos. A gente às vezes pode passar por situações, vou dar um exemplo de um colega que me tira um lápis que eu gosto muito, se eu for uma criança, e não me pede, e pega, e usa, e estraga, eu posso ir lá estragar alguma coisa dele.
eu posso entender que ele não fez por querer. Eu posso simplesmente chamar a atenção dele e dizer, poxa vida, tu nem me pediu. E quando tu pega, tu tem que cuidar, porque não é teu. Tem que cuidar mais ainda, enfim. E eu fico irritado com isso. E a gente tem que dizer, ok, tu tem todo o direito de ficar irritado. Tu tem o direito de ir lá e falar pra ele que não foi legal o que ele fez também. Mas tu tem que te responsabilizar por isso. E se por um acaso a escolha for ir lá estragar alguma coisa dele também, isso vai ter uma consequência. E que provavelmente não vai ser nada boa. E que essa responsabilidade dessa ida até o material do colega para fazer alguma coisa que não é legal, não é responsabilidade do colega que fez isso contigo antes. É tua responsabilidade. Ou no momento que eu, como adulto, tô dirigindo, um carro me corta, eu fico enlouquecida. Eu tenho todo o direito de ficar, porque eu podia ter batido o carro. Ou porque eu já estou, por exemplo, numa fila há muito tempo e daí vem um metido a esperto passar na minha frente. Mas eu tenho que me responsabilizar pelo que eu vou fazer com esse sentimento. Eu vou atrás dele, me colocando mais em risco ainda e colocando outras pessoas em risco. Ou eu vou simplesmente relevar. Afinal de contas, isso vai acontecer para quem está dirigindo 1 milhão de vezes. E eu vou lá, sigo meu rumo e deixo. Aí ele fez errado, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada nesse momento. E essa responsabilização pelas suas ações diante dos seus sentimentos é nossa. E a gente precisa ensinar para a criança isso. E fica muito claro na série do Netflix que a Hannah, ela responsabiliza todas as pessoas pelo que ela faz no final da série, que é o suicídio. A gente se identifica em muitos momentos com a protagonista, porque, sem dúvida alguma, a gente muitas vezes já passou por situações constrangedoras, por situações humilhantes, por situações tristes que nos deixaram insegura. Porém, essa responsabilização toda que a Hannah faz com que os colegas sintam depois da sua morte, esse é um grande erro. Um grande erro mesmo. Ninguém é responsável pelas nossas atitudes. Só nós somos os responsáveis. A partir do momento que a gente ensina isso para a criança e para o adolescente, eles vão entender que tudo que a gente faz, desde fazer uma bagunça no quarto com brinquedos, que depois vai ter uma consequência que é guardar esses brinquedos, até eu, por exemplo, ir atrás de alguém que me fechou no trânsito e bater o carro nessa pessoa, vai me trazer uma consequência muito ruim, que é um acidente de trânsito, que é uma multa, que é talvez ir parar no hospital ou fazer com que alguém vá parar no hospital. Ou seja, desde as coisas pequenas até as coisas gigantes, desde as coisas boas até as coisas ruins, todas elas são consequências de um ato. E a única pessoa responsável por isso é a pessoa que fez aquilo. E sobre Baleia Azul, é um pouco disso também. A gente tem uma geração hoje que pensa que o mundo virtual é um mundo à parte. E não é assim. Todas as coisas que a gente faz no mundo virtual, elas também necessitam de responsabilizações. E o jogo da Baleia Azul nada mais é do que isso. No momento que eu entro nesse jogo, eu preciso me responsabilizar pelas consequências dele. E provavelmente
quem entra num jogo desses não tem maturidade para se responsabilizar por nada. E provavelmente vai responsabilizar uma outra pessoa por ter entrado ou algo assim. Então a minha dica é essa: ensine o seu filho, a sua filha, seja ele ou ela crianças, independente da idade, ou adolescente, a entender que os nossos atos vão ter uma consequência e que a responsabilidade por isso é só nossa. Uma boa noite. Eu espero ter ajudado um pouquinho. Até o próximo vídeo.